E o próximo ponto para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente cristã é que essa vida é cristocêntrica. Primeiro, ela é Cristo referente porque ela tem origem em Cristo e Cristo se torna o modelo. Por isso que nós falamos muito de Gênesis 1 e 2, que a ideia original de Deus sobre tudo está ali. Todo o padrão de Deus para se empreender no mandato cultural está lá em Gênesis 1, é o modelo. Estão entendendo? É a referência. Então, quando eu vou fazer algo, eu faço a partir da minha referência. Quando chegaram para Jesus, mas é lícito a carta de repúdio, ele fala, qual é a referência de vocês? A minha referência está lá em Gênesis 1. A minha referência é essa. Então, nós precisamos voltar a ter uma referência cristã. Do Cristo, do cristianismo. E não só isso, não só ter uma referência, mas também ter Cristo como o eixo de toda a minha movimentação a partir de tendo Ele como a causa de tudo. Cristo é a causa de tudo, a referência, o modelo. E Ele também, Ele é o centro, a partir de quem tudo funciona. E é interessante, não sei se você já estudou isso, mas se você for anotar aí, Atos 11, 26, Atos 26, 28, 1 Pedro 4, 16, todas essas referências vão nos dar a entender que o termo cristão, quando surgiu, foi um termo pejorativo. Não surgiu num contexto em que se reconhece o valor e o significado do discípulo de Cristo ou do Cristo do cristianismo, mas foi um termo secular, pejorativo ao movimento cristão que surgia na época. E eu queria que você entendesse algo. Você pode manipular o termo cristão, porque o termo cristão não é o termo criado pelo próprio Cristo. Não é um termo teológico, é um termo secular que foi adequado à cultura religiosa do cristianismo. Mas tem um termo que você não consegue manipular, porque 83 vezes no Novo Testamento aparece o termo em Cristo. 47 vezes aparece o termo no Senhor. E mais muitas vezes aparece a expressão nele. O que eu estou querendo dizer? Que secularmente muita gente pode ser chamada de cristão, mas nem todo aquele que secularmente é chamado de cristão está espiritualmente nele. Porque estar espiritualmente nele significa estar em Cristo. Isso é ter Cristo como centralidade, o eixo central a partir do qual a vida funciona. Quantos querem ser mais do que vencedores? É só para quem está em Cristo, não é para cristão. A internet fala dos cristãos, mas na igreja a gente sabe quem está em Cristo. Coisas espirituais só funcionam para quem está em Cristo, não para quem o mundo chama de cristão. Quem é uma nova criatura em que todas as coisas velhas da sua vida passaram? Aquele que está em Cristo. Em Cristo somos uma nova criação. Em Cristo tudo que é velho ficou para trás e tudo agora se fez novo. Em Cristo. Só quando estamos em Cristo a vida volta de novo para um eixo a partir do qual Ele é o centro. E a partir do qual tudo agora começa a funcionar a partir da ideia original no princípio. Ele agora não é só mais a referência, mas também ele é o centro. Aleluia, cara. Então, quando as coisas não funcionam, ou porque a minha referência está comprometida, e se a minha referência está comprometida, o eixo da vida também está comprometido. Olha que interessante. Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala: o Filho é o resplendor da glória de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Presta atenção. Então, Cristo é o eixo a partir do qual tudo se sustenta, tudo se mantém em ordem, em justiça. Se você remove Cristo do centro, é como você estivesse removendo o Sol do sistema solar. Tudo que orbitava em torno do Sol entra em colapso. Então, quando a vida entra em colapso, é porque você tirou o Sol do centro. Você tirou o Cristo do eixo, a partir do qual família, negócios, vocação, estudos, relacionamentos, tudo isso vai orbitar em ordem, em justiça. Quando você tira Cristo, tudo colapsa. Por isso que Malaquias 4, que fala que Jesus é o sol da justiça, que Ele sustenta todas as coisas. Então isso significa que quanto maior for Cristo no centro da vida, maior será a força com a qual Ele vai organizar a sua vida, os seus afetos, a sua vocação e a sua fé.
Qual é o problema? Não há neutralidade no centro gravitacional da vida. Não tem como eu tirar Cristo do eixo e eu ficar orbitando no vácuo, no nada. Por quê? Porque quando Cristo não é o centro gravitacional, você já vai estudar isso nesse como, já deve ter estudado ou vai estudar. Quando o Sol não é o centro gravitacional desse sistema, e eu saio dessa órbita, eu sou atraído para outro centro gravitacional. Quando o homem saiu do centro gravitacional do Filho no Éden, ele não ficou orbitando no vácuo, ele foi atraído para outro centro gravitacional e ele passa agora a estar debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, que atua sobre os filhos da desobediência. Não há neutralidade na centralidade da vida. Se Cristo não é o eixo, Satanás é, filho. A Giovana era adolescente, eu sentei com ela, que ela veio com esse papo de, não é bem assim. Eu falei, filha, tem luz, tem trevas. Onde que está o mais ou menos luz e mais ou menos trevas? Tem o quem ajunta e quem espalha. Onde está o mais ou menos aí? Você está procurando um lugar que justifique o que você quer fazer, como se não tivesse ninguém te influenciando a fazer isso. Não existe campo neutro. E o que eu quero dizer para você, guarda isso no teu coração. Outras órbitas parecem estáveis, mas são escuras. São buracos negros que sugam a sua vida e a sua energia. São frias, não aquecem a sua alma quando você chega em casa à noite. São instáveis porque não te sustentam quando você se sente fraco. São exaustivas porque não te devolvem nada, apenas tiram tudo de você. A única órbita estável, luminosa, verdadeira, que tem vida, está em Cristo Jesus. Que Jesus volte ao centro da vida. Porque quando nós estamos com Cristo no centro da vida de novo, nós começamos a ser movidos por uma força. Existe uma força atrativa desse centro gravitacional. E essa força atrativa do centro gravitacional de Deus se chama amor que constrange. A religião atrai as pessoas pelo medo, porém Cristo atrai as pessoas pelo amor. A força motriz que faz a nossa vida avançar é o amor, é o amar a Deus e é amar o próximo. Por que você estuda? Por amor a Deus e por amor ao próximo. Por que você trabalha? Por amor a Deus e por amor ao próximo. Por que você casa? Por amor a Deus e por amor ao próximo. Essa é a força que nos move em tudo que nós fazemos. Aristóteles tentou explicar isso, depois Tomás de Aquino tentou cristianizar isso, dizendo que há uma força motor por trás da ação, que toda ação é fruto de uma força que move essa ação. E no reino de Deus a gente sabe que essa força é o amor de Deus. Em outras palavras, aquilo que você ama define aquilo que te move. Nós precisamos de menos motivos e mais amor. Porque pessoas que exigem motivos são pessoas que precisam o tempo todo ser motivadas. Estão entendendo? Mas pessoas que têm amor, elas não precisam de motivos porque elas têm uma razão. Menos motivos e mais razão. A razão pelo qual eu faço isso é o amor que me constrange. A palavra constranger significa pressionar por todos os lados. Ser constrangido pelo amor de Deus significa que eu sou movido, impulsionado, atraído, sustentado pelo seu amor. Não é por medo, não é por culpa e não é por ambição de ser reconhecido. É amor. Por que você continua? Por amor. A quem? A Deus e ao próximo. Porque quando você faz por amor, você já não faz para ganhar. Se você desanimou porque não ganhou, é porque nunca fez a partir da razão verdadeira. De um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós precisamos dessa centralidade de novo. Isso faz sentido para você ou não? Então nós vamos precisar chamar para que o Espírito Santo venha e coloque a nossa vida no eixo, nos revelando Jesus, dando o testemunho de Jesus dentro de nós.